Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, eu espero que o Senhor e que a senhora esteja bem, que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus te alcance onde você estiver nesse momento, independentemente de como você estiver, que você se encontre aí completamente envolvido pela paz do Senhor Jesus. Quero lhe convidar, como de costume, a juntos conferir a palavra de Deus. Se você tem condições, está pertinho de um exemplar bíblico, vamos conferir juntos a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Os irmãos conhecem essa passagem, certamente é muito citada nas igrejas por aí afora. Fala sobre a unção de Davi, ou o momento que Davi é ungido como o rei sucessor do trono de Saul. Saul, não é, para a gente entender um pouco melhor, para clarear um pouco mais a nossa memória, Saul foi rejeitado por Deus. Coisa ruim é a gente ser rejeitado por um homem, não é, pelos seres humanos. Coisa dificílima ainda é alguém ser rejeitado por Deus. O Senhor havia constituído Saul como o primeiro rei de Israel, porém os irmãos sabem que Saul desobedeceu à voz do Senhor. Tudo o que Deus quer, quando escolhe, quando seleciona, quando chama alguém para um serviço seu, para uma obra a ser realizado, não é direcionado por Deus, é que esse alguém se incline a ouvir a voz do Senhor, a atender a voz do Senhor, a ter a sensibilidade de escutar as suas ordenanças, e não apenas isso, mas em obedecer. Saul, no capítulo 13 de 1 Samuel, nos conta que os filisteus se levantaram com um exército de 30.000 carros de guerras, 6.000 cavaleiros, e a multidão dos filisteus eram como areia na praia. Se levantaram contra Saul. A ordem do profeta sacerdotal, representante de Deus, Samuel, foi que Saul aguardasse, esperasse 7 dias. Porém, Saul se precipitou. Saul preocupou-se com a situação, viu que era grande a fúria do inimigo e não quis, esperar por Deus, esperar em Deus, esperar, aguardar a atitude de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Glórias a Deus. Alguém que tem convicção na vida que Deus o chamou, aguarda, obedece. Por mais difícil que seja a situação, por mais impulsionante que seja a situação, a gente agir conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme as circunstâncias ali estão pedindo, a gente tem que realmente aguardar no Senhor. Porém, Saul se precipitou e foi sacrificar, coisa que não competia a ele, senão a um sacerdote, que era o nosso irmão Samuel. Deus havia constituído o seu trono para sempre, disse Samuel a Saul. O Senhor agora tem te rejeitado e já tem achado alguém, um homem segundo o seu coração. No capítulo 15 de 1 Samuel, está lá de novo Saul desobedecendo. Deus disse que queria que Saul reunisse o seu exército e marchasse contra os amalequitas, destruíssem e não sobrasse nada dos amalequitas. Porém, Saul desobedeceu de novo, poupou o rei, Agag, dos amalequitas, e poupou o melhor dos gados. Nos conta o capítulo 15 de 1 Samuel. E aí o Senhor mais uma vez mostra a sua indignação pela rebeldia, pela desobediência de Saul. Agora Deus está dizendo a Samuel, glórias a Deus, vá até a casa de Jessé, e lá, naquele local ali, eu tenho me provido de um rei. Glórias a Deus. Enche o teu vaso, Samuel, de azeite, aleluia,
e vem. Quando nós falamos de azeite, a gente se lembra da árvore que produz as azeitonas. E as azeitonas que são aí transformadas no óleo ou no azeite, não é? As oliveiras são árvores típicas lá daquela região ali de Israel. Alguns estudiosos dessa árvore contam que a perspectiva ou a sua longevidade, o tempo de duração de uma figueira pode ser chegado até mesmo 2.500 anos de vida. Ou seja, existem oliveiras que são datadas dos dias de Jesus, que até hoje permanecem lá em Jerusalém. Algumas delas estão ainda lá nas regiões do Getsemane, aonde Jesus orou com alguns dos seus discípulos, glórias a Deus, para que, se possível, passasse dele aquela hora que estava para vir. Porém, apesar dessa longevidade, dessa longa duração de vida de uma oliveira, os estudiosos dizem que a sua primeira colheita é dada apenas no 15º ano da sua vida, da sua existência. O processo era assim: alguém vinha com uma vara e batia nos galhos repletos de azeitonas. E aquelas azeitonas, obviamente, caíam em uma espécie de panos de saco. E aí era seguido de um processo trabalhoso para então ser transformado no azeite. Aquelas pessoas levavam as azeitonas para um moinho, uma pedra grande de madeira, ou uma peça grande de madeira, ou uma pedra redonda, e colocavam-se as azeitonas, e aquela pedra grande ou aquele círculo grande passava e espremia aquelas azeitonas, deixando apenas as pastas, tirando os caroços. O primeiro processo era esse. O segundo processo passava-se pela prensa. E na prensa haviam 4 tipos de prensa. A primeira prensa era para ser feito o mais puro óleo, hoje conhecido como azeite extra virgem. Este azeite era apenas e exclusivamente para o processo de unção ou de consagração de reis e ou sacerdotes, ou até mesmo utilizado para ungir os utensílios do tabernáculo na antiga aliança. Por exemplo, em Êxodo capítulo 40, nós podemos ver isso. Êxodo capítulo de número 40, glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos conferir, abra sua Bíblia, Êxodo de número 40, capítulo de número 40 de Êxodo, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, versículo 9, então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que nele há, e os santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Glórias a Deus. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Versículo de número 11. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação. Glórias a Deus. E os lavarás com água, e vestirás a Arão vestes santas, e o santificarás, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Era este o azeite, o primeiro tipo, a primeira prensa servia para o mais puro azeite, para a consagração de reis, sacerdotes e para ungir as peças do tabernáculo do Senhor, para os santificar exclusivamente, separar exclusivamente para o serviço, aleluia, de Deus. A segunda prensa, glórias a Deus, era a prensa para produzir o mantimento, aleluia, o sustento da família, ou o pão. Inclusive, nos tempos antigos, o pão era feito nada mais do que farinha de trigo misturado com azeite. A gente pode lembrar de 2 Reis, no capítulo 4, bem conhecido de todos nós. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, glórias a Deus, e o versículo
de número 1 por diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veio, porém, o credor para levar os teus servos, a meus 2 filhos, para serem escravos. O que aconteceu é que o sacerdote falou com a viúva, ou a viúva procurou o sacerdote, não é, em um momento difícil da sua vida, não é? O seu marido havia morrido, a sua principal fonte de provisão, não é? E aí nos conta que Eliseu perguntou: o que é que a senhora tem em casa? Eu tenho uma botija e tenho um pouco também de azeite. Glórias a Deus. Versículo 2 nos conta isso. Então o homem de Deus disse à mulher: vai, arrume vasilhas, não poucas, mas muitas. Glórias a Deus. Ela obedece à voz do homem de Deus. O segredo está em obedecer. Aleluia. Ela arrumou as vasilhas com a vizinhança e nos conta a Bíblia que o azeite foi abundante, de forma que ela preencheu todos eles com azeite para a provisão dela, dos seus filhos e da sua casa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como está a tua reserva? Como está a quantidade das vasilhas? Glórias a Deus. Quanto mais reserva, quanto mais vasilha, mais azeite Deus vai derramar, aleluia, para ti e para a tua casa. Você crê nisso? Glórias a Deus. O terceiro tipo de azeite produzido na terceira prensa era nada mais do que um azeite mais denso. Era usado nas lamparinas, ou naquelas lâmpadas nos tempos antigos, não é? Que eram feitos de cerâmicas ou de barro. Por que não lembrar da parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus? Glórias a Deus. Quando o Senhor disse que havia 5 prudentes que carregavam as suas lamparinas e os azeites, glórias a Deus, mas havia as loucas que tinham as lamparinas, mas não tinham o azeite. O azeite nada mais era do que o combustível para aquelas lamparinas permanecerem acesas. Enquanto havia azeite, aleluia, havia fogo, havia iluminação. Glórias a Deus. Como é que está a tua lamparina? Glórias a Deus. O Senhor tem este azeite que serve de combustível para a tua lamparina permanecer acesa. Aleluia. Nada adianta ter uma lamparina bonita, não é? Ter uma lamparina, não é, que chame a atenção, mas que não tem azeite. O segredo é o azeite, o combustível, o azeite do Espírito. Aleluia. Para inflamar a tua vida. Glórias a Deus. Mas concluo, aleluia, com o quarto tipo de azeite produzido na quarta prensa. Era o azeite que era fabricado para a manutenção do lar, ou seja, a manutenção da higienização, produzindo o sabão para higienização e etc. Mas havia também o azeite que era também usado para cura, azeite para ser usado na medicina. Você se lembra quando o nosso irmão, ele falava que está entre vós alguém enfermo, glórias a Deus, chame os presbíteros da igreja. E aí a oração da fé, glórias a Deus, com a aplicação do azeite, com a unção do azeite, o enfermo ficará curado. Glórias a Deus, será curado. Glórias a Deus. Eu me lembro ainda, corroborando, não é, a passagem lá de Lucas, capítulo 10. Você se lembra certamente quando o Senhor falava sobre o bom samaritano. Glórias a Deus. Quando ele ia saindo de Jerusalém a caminho de Jericó. E aí os salteadores, os ladrões, foram em busca dele e aí bateram nele e o deixaram como morto, desmaiado no meio do caminho. Levaram os seus pertences. Nos conta que passou de largo, bem de longe, um sacerdote e fez de conta que não viu nada. Logo em seguida um levita. Mas de repente um homem que ninguém imaginava ter aquela atitude passou, um homem de Samaria. E aí a Bíblia diz que ele ungiu, passou azeite nas suas feridas. Glórias a Deus, e cuidou daquele homem, restaurou
a sua saúde. Glórias a Deus. Deus tem azeite para feridas nesse momento. Aonde é que está a sua ferida? Talvez eu falo com pessoas que não possuem feridas físicas na sua carne, mas possuem feridas emocionais, feridas na mente, feridas no ânimo, feridas no mais profundo do coração, feridas no sentimento. Receba de Deus azeite, azeite do céu para tratar as tuas feridas, para te curar, para te restaurar. Quem sabe você precisa do azeite de Deus na sua fé, no ânimo, na alegria, na coragem, glórias a Deus, na confiança, na sua alma, glórias a Deus. Enche o teu vaso de azeite, glórias a Deus, nesse momento. Samuel encheu o seu vaso de azeite e foi à casa de Jessé. Ele humanamente olhou a Eliabe com porte, com postura, aparência e disse: certamente é esse. O Senhor disse: não atente para a sua aparência. Vocês olham o que está diante de vocês. Eu, o Senhor, olho para o que está lá no mais profundo do coração. Ninguém, Samuel, vai sentar na mesa enquanto aquele que ninguém dá nada chegar. Enquanto aquele que está cheio de carrapicho lá do mato, lá nos pastos, cuidando das ovelhas, com cheiro de ovelha, enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar na mesa. Glórias a Deus. Você crê nessa palavra? Aleluia. Deus pega as coisas improváveis e loucas para confundir aquelas que se acham alguma coisa sábias. Glórias a Deus. Fique com essa palavra. Enche nesse momento o teu vaso de azeite. Você pode sentir Deus passando o azeite com a sua mão grande e poderosa na sua ferida. Se é na mente, se é no corpo ou na alma, Deus ele te alcança com a sua mão do azeite, com azeite do céu, para passar na sua vida. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.